E olha, o anúncio do repasse de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia foi um dos destaques da passagem de Joe Biden pelo Amazonas. E agora a gente explica para você o que é esse fundo e como ele deve ser aplicado. O fogo na floresta e a fumaça na cidade viraram rotina na região amazônica. Os focos de incêndio bateram recorde neste ano e, como consequência, a seca histórica castigou o norte do país. A fumaça de queimadas no Amazonas se espalhou e foi sentida até em São Paulo. A emergência se traduz em números. Entre janeiro e agosto deste ano, o bioma perdeu 11 milhões de hectares. Só no estado do Amazonas, até setembro, foram registrados 21.600 focos de incêndio, o pior número desde 1998. As queimadas geraram 31 milhões de toneladas de gás carbônico, o equivalente a toda a produção poluente do Reino Unido. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e apontam que a floresta pede socorro. A floresta amazônica está em chamas, vive o seu período de maior seca da história. Mais de 90% das áreas ocupadas irregularmente por garimpeiros estão na Amazônia, toda ela em terras indígenas e parques nacionais, e queimadas promovidas para que sejam expandidas áreas do agronegócio irregular e criminoso. Então é importante que a gente tenha consciência como sociedade de que a biodiversidade e toda a importância dessa floresta está em risco real nesse momento. A visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ocorreu em meio ao início do inverno amazônico, período em que a temperatura fica mais amena e que marca a volta das chuvas. Mesmo assim, do ar ainda é possível ver um rastro de destruição causado pelo fogo. Foi a primeira vez que um presidente estadunidense pisou em solo amazônico. Biden anunciou um investimento de 50 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, para acelerar o combate aos crimes ambientais e a adaptação às mudanças climáticas. A floresta amazônica foi construída ao longo de um período de 50 anos. 50 anos. A história está literalmente nos observando agora. Então, vamos preservar este lugar sagrado para o nosso tempo e para sempre, para o benefício de toda a humanidade. O dinheiro irá para o Fundo Amazônia. O projeto foi criado há 16 anos para combater crimes ambientais no bioma, como desmatamento, incêndio e garimpo ilegal. O dinheiro é gerenciado pelo BNDES. Além do investimento dos Estados Unidos, a Noruega, outro país parceiro nas questões climáticas, anunciou 60 milhões de dólares. O anúncio de Biden pode elevar as doações dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia para 100 milhões de dólares. Apesar da esperança do novo investimento, a doação está sujeita à aprovação do Congresso dos Estados Unidos. O problema é que o parlamento norte-americano está lotado de apoiadores de Donald Trump, que é internacionalmente conhecido por esvaziar pautas ambientais. O montante anunciado também foi criticado por ambientalistas. Para se ter uma ideia, o custo de operações para a retirada de garimpeiros em território Yanomami foi de quase R$1 bilhão. E mais, o aporte de 50 bilhões de dólares equivale ao envio de um dia de armas norte-americanas para as guerras de Rússia com a Ucrânia e de Israel com o Hamas. Os Estados Unidos, no Brasil, a partir do momento em que oferta um valor tão irrisório, demonstra mais uma vez que a sua prioridade é a manutenção da guerra e os custeios daquilo que estão muito mais para destruir o planeta de uma vez por todas e não diminuir os impactos da nossa ação aqui na Terra. Considerando todos os desafios enfrentados na região, como o desmatamento ilegal, a proteção das comunidades indígenas e a promoção de um desenvolvimento sustentável, esse montante pode ser considerado insuficiente para atender todas as nossas necessidades emergenciais. Em outras ocasiões, já foi anunciado um valor de 500 milhões de dólares que até hoje ainda não aconteceram. A grande maioria dos recursos que são destinados para o Fundo Amazônia, particularmente ao meu entendimento,
não chega a quem deveria chegar, que é o cidadão que mora nas comunidades de zona rural, as pessoas que moram no interior, que são os verdadeiros guardiões da floresta amazônica, que é quem de fato preserva o meio ambiente e preserva a nossa floresta em pé. Até porque, gente, o Fundo Amazônia, quando vem esses recursos, por exemplo, da Dinamarca, que é o país que mais doa para o Fundo Amazônia, e junto com a Alemanha, obviamente, para o Fundo Amazônia. Quando esse dinheiro chega, ele vai para projetos, para instituições, para ONGs, quer dizer, o Estado não coloca de fato a mão nesse dinheiro, né? Uma parte dele sim, mas não tem diretamente esse dinheiro nas mãos para fazer esse dinheiro circular. E a gente viu recentemente toda a polêmica envolvendo as ONGs por conta de dinheiro não declarado. Quer dizer, a coisa não fica muito clara assim. E obviamente que o montante que é doado, ele não é dado imediatamente, tem esse anúncio, até esse dinheiro chegar, leva um tempo e não é suficiente para resolver os nossos problemas. A gente tem um Ministério de Meio Ambiente com órgãos ambientais que não funcionam. A gente tem um IBAMA que não funciona para fiscalização. E qual é o nosso maior problema hoje? Queimadas e desmatamento. E a gente não tem também projetos para viabilizar a própria vida do ribeirinho para que ele tenha condições de se sustentar sem destruir a mata. Quer dizer, falta muita coisa. Infelizmente, de fato, essa doação que foi feita agora, especialmente pelos Estados Unidos ao Fundo Amazônia, não vai resolver nossos problemas. E deve ser a última. Não sabemos se com Donald Trump no governo agora, a partir do ano que vem, essas doações vão ficar acontecendo. Até porque meio ambiente não é uma pauta prioritária para o governo Trump. É ficar observando como tudo isso vai se dar, né? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!